murais, eles surgiram meio que no sentido de fazer alguma coisa pelo país. Em 2007, eu fiz uma exposição itinerante que eu passei por 8 países, e o pessoal te trata muito bem, porque você é artista, porque você é professor, mas fica nas entrelinhas. Você acaba percebendo que se houver um conflito internacional, que se houver algum problema, o único local do mundo que vão te tratar realmente bem, que vão te acolher de braços abertos, é o seu país. E eu saí regional e voltei nacionalista, pensando nessa questão, sabe, do país. Eu comecei a olhar e vi que eu fui muito crítico no início. Eu pensava, pô, ninguém faz nada, até eu perceber que eu também não fazia nada. Isso para mim me marcou muito. Eu perceber que eu criticava e no final das contas eu era um dos que estava sendo criticado sem perceber que... Então comecei a questão dos painéis meio que no sentido de doar um pouquinho do que eu sei fazer e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Os murais surgiram dessa forma, surgiram na forma de pintura, e logo em seguida eu percebi a necessidade de criar uma certa inclusão nesse trabalho. Então eu comecei a pensar, e se uma pessoa deficiente visual quiser olhar meu trabalho, como que ela vai fazer? Então a gente incorporou o relevo. Então passamos da pintura a fazer o mural monumento, que é o mural esculpido, aquele trabalho onde de repente um deficiente visual consegue ir lá, tatear e vai enxergar a obra de uma forma diferente. Quer dizer, isso surgiu aqui porque enquanto eu estava em São Paulo, eu ainda não tinha pensado nisso, e isso surgiu nesse cenário, nesse ambiente potiguar. Comecei a fazer uns trabalhos aqui, mas o projeto ele começou com o nome Arte Brasil, porque a ideia não era fazer só aqui, a ideia era fazer realmente no país todo, era fazer onde de repente eu percebesse que estava faltando. Então, se você for fazer uma pesquisa dos trabalhos que eu fiz, você vai encontrar no interior das cidades. Eu vou para o local onde ninguém quer ir, ou ninguém pensa em ir. Então, você vai para uma área de quilombo, você vai para uma cidade pequenininha, Pedra Preta, enfim, porque é um local onde as pessoas de repente nunca viram uma peça, uma obra que de repente tem um nome forte, que tem e você vai lá e coloca, e esse pessoal passa a ter essa oportunidade de admirar esse trabalho. Não só isso, de participar, porque o trabalho é feito com a colaboração das pessoas. A gente convida a comunidade a participar da obra. Então, não é o Andruchak que faz a obra, mas ela acaba sendo coletiva. Ela acaba tendo esse lastro que depois que eu saio, as pessoas olham e falam, não, essa obra também é minha. As pessoas, elas sentem isso na pele, porque é mesmo, elas foram lá, ajudaram, participaram, e não só ajudando a construir a obra, inclusive com as ideias, porque inclusive no momento da construção, às vezes alguém que está passando, escuta, mas por que não faz tal coisa? E aí dá uma ideia que às vezes tem tudo a ver, a gente muda o projeto e incorpora essa nova ideia. Imagina o pessoal que está ali e inicialmente achando que aquilo não é dele e de repente percebe que ele pode participar. A gente sai de lá, o pessoal passa a cuidar da obra. Então é muito difícil uma obra dessas não ter um carinho pelo pessoal, porque justamente eles ajudam a construir. Então eu penso que essa obra ela surgiu aqui principalmente porque Natal não tem só esse calor do ambiente, mas tem o calor humano. E isso eu percebi e achei que dava sim para levar para obra de arte. E esse calor humano que a gente percebe que as pessoas podem doar, fica impregnado na obra. É como você produzir um trabalho triste ou produzir um trabalho no momento que você está feliz. Queira ou não, você vai impregnar lá naquele trabalho essa impressão.